Essa foi a palavra que o Senhor falava comigo ao decorrer desta semana, irmãos. Bem corrida, os dias têm sido de muita luta, muita dificuldade, aleluia, principalmente para servir ao Senhor do jeito que Ele se agrada, porque o tempo parece que está assim, irmãos, encurtando para servir ao Senhor, mas para servir o mundo nós temos tempo de sobra, né? Mas para servir ao Senhor nós não temos tempo. Já percebeu isso? Não temos tempo para servir ao Senhor. Parece que as coisas do mundo querem nos tirar do foco. Mas em nome de Jesus, irmãos, esse tempo não vai faltar para nós. O tempo de orar, o tempo de jejuar, o tempo de meditar, o tempo de santificar nossa vida para o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 37, versículo 14 ao 20, diz assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ele subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Deus que habita entre os querubins, tu és o Deus, tu somente, de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero repetir essa palavra, o versículo 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Aleluia! Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Esse texto ao qual, irmãos, que nós fizemos menção, é um texto muito forte, é um texto de quem, irmãos, verdadeiramente acredita e professa um Deus Todo-Poderoso na sua vida. Aleluia! Esse texto é bom. Aleluia! Isaías agora ele vai descrever, aleluia, ele fala de um rei, aleluia. Agora Isaías vai falar que Senaqueribe, aleluia, que era o rei da Síria, ele agora implanta em seu coração um plano diabólico de destruir Jerusalém e destruir Judá. Aleluia! E a Bíblia diz que o exército de Senaqueribe era um exército muito poderoso, o exército que onde eles passavam, eles venciam as batalhas, porque era um exército inumeroso, irmãos. E assim, aleluia, é na vida daquele homem que aconteceu. A soberba tomou conta de Senaqueribe, porque Senaqueribe esqueceu do benefício que Deus fez para eles.
Ali Nínive, irmãos, aleluia, aleluia, ali aquela cidade da Síria, é a capital de Nínive, é uma cidade onde eles deveriam ter um respeito por Jerusalém e Judá, e eles não tiveram. Passaram-se depois que o profeta Jonas profetizou na vida deles, aleluia, passaram-se os 150 anos, aleluia, e o rei Senaqueribe, ele esquece do favor que Deus fez por eles, e ele agora resolve maquinar um plano para destruir Jerusalém e destruir Judá. A Bíblia diz, aleluia, que quando o rei, aleluia, o rei Ezequias, ele recebe essa carta dos mensageiros, eles vieram com suas roupas rasgadas, aleluia, louvado seja Deus, e a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele teme, aleluia, o exército de Senaqueribe, aleluia, ele agora, ele rasga a sua veste, ele vai, irmãos, aonde nós devemos ir, ele vai buscar o Senhor, porque quando a situação vem, quando o inimigo muitas vezes se levanta contra a nossa vida, muitas vezes nós queremos chorar, nós queremos contar para o vizinho a nossa luta, a nossa prova, aleluia, mas nós esquecemos, irmãos, que nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que vence batalha por nós, um Deus que luta por nós, um Deus vitorioso, aleluia, e às vezes nós esquecemos de buscar o nosso Deus todo-poderoso, e por isso muitas das vezes nós perdemos batalha, irmãos, nós perdemos lutas, porque nós deixamos de examinar a Escritura, nós deixamos de buscar o recurso de Deus, e às vezes nós buscamos o recurso do homem, e a Bíblia diz que Ezequias temeu, ele vai orar, irmãos. O segredo da minha da sua vitória é orar, é buscar o Senhor, é entregar na mão dele as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades que são tantas, aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que agora, depois dele orar ao Senhor, a Bíblia diz que agora Ezequias, ele manda os seus súditos e falar com o profeta Isaías, falar que ali Senaqueribe queria vir destruir Jerusalém. E o segredo, irmãos, é quando nós for conversar algo, falar com pessoas de Deus. Que às vezes você vai falar algo, você vai conversar com pessoas que não são de Deus, você vai arrumar um problema para a sua cabeça. E aqui Ezequias, ele foi na pessoa certa, ele foi no profeta. E hoje, nos dias de hoje, está difícil de achar um profeta, né? É difícil, mas você tem livre acesso para buscar o Senhor. Você pode entrar no teu quarto, você pode falar direto com o Rei da Glória, o Rei dos Exércitos. E quando a Bíblia diz que Isaías, ele recebe a notícia, aleluia, Isaías agora, ele vai dar a resposta, irmãos. Veja bem, aquele que tem Deus na sua vida é homem e mulher de Deus. E por isso nós temos, porque Isaías era um homem que estava preparado. Isaías estava preparado pelo profeta, irmãos. Quando chegava alguém até ele para perguntar algo, Deus já tinha dado a resposta para ele. O servo de Deus que anda com Deus, ele sempre vai andar na frente, ele sempre vai estar preparado, porque Deus prepara ele, irmãos. Deus revela a ele o que está para acontecer. Deus fala para ele o que vai se suceder logo
E ali, irmãos, quando eles chegaram ali para falar com o profeta, aleluia, o profeta Isaías, ele falou para eles que não era para ele temer, não, que não era para eles temer, porque o Senhor dos exércitos, ele estava na frente da batalha. E ele falou: e tem mais, esse homem, Senaqueribe, esse rei da Síria, o Senhor vai colocar um temor no coração dele, e ele vai ouvir a voz, e ele vai voltar para a cidade dele, a cidade da Síria, e lá na cidade dele, ele será morto à espada. Veja bem, irmãos, Deus falou isso para aqueles mensageiros do rei Ezequias. Eles levaram uma resposta de Deus para o rei Ezequias, porque veja bem, irmãos, ele orou o Senhor, ele já tinha exposto a dificuldade dele, ele sabia que com a força e o exército dele, ele não venceria o exército da Síria, mas ele buscou o exército do céu, ele buscou o Deus de Israel, e aí o Senhor falou: olha, não tema esse povo não, parece que são muitos, parece que já até aqui eles têm vencido batalha, mas diante do Deus de Israel, eu nunca vi exército nenhum vencer o Deus de Israel. E quando ele falou, quando ele voltar para a cidade dele, ele vai voltar, ele vai ser morto à espada. E sabe, irmãos, quem que matou Senaqueribe? Foram os próprios filhos dele. Sabia disso? Você vai ler um texto e você fica maravilhado do que Deus fala, do que Deus, quando ele implanta a sua palavra, ele é fiel para cumprir. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que Senaqueribe, eu estava vendo um pouquinho ali, estudando um pouquinho sobre esse homem. Senaqueribe em hebraico significa o Deus Lua. Irmãos, o homem ele é tão ignorante que ele é mortífero. Como é que pode ser Deus algo que morre? Como é que pode ser Deus algo que tem limite? O nosso Deus não tem limite. E Senaqueribe achou que ele era Deus, Deus Lua. Coitado dele, ele até ali não tinha conhecido ainda o Deus de Israel, o Deus que vence batalha, o Deus que peleja guerreiro pelo seu povo e dá vitória. Aleluia. E eu estava vendo aqui, irmão, sobre Rabsaque. Ele foi o chefe, dos príncipes, ou general do exército da Síria. Ele que levou a carta para os súditos de Ezequias levar para ele, falando o que Senaqueribe queria fazer com Jerusalém. E quando eu estava, irmãos, meditando nessa palavra, aleluia, eu fiquei muito maravilhado do que Deus ele pode fazer pelo seu servo. Irmãos, é uma pena que muitas das vezes nós deixamos as coisas passarem em branco, mas se nós se apegássemos mais às leituras da Bíblia e trouxesse ela para a nossa vida, irmãos, não tinha batalha que nós perdíamos, não tinha derrota na vida do cristão. Muitas vezes nós perdemos batalha porque nós deixamos de confiar no Senhor, nós deixamos de buscar o Deus de Israel da forma que Ele quer. Você veja bem, irmãos, você vai ver o texto, Ezequias, ele rasgou a sua veste, ele se humilhou diante de Deus, irmãos. É isso que Deus quer de nós. Irmãos, a veste aqui, ela tem dois significados. Tem a veste física
e tem a veste espiritual, que é o nosso coração. Foram os dois que ele rasgou na presença de Deus. Ele chegou no templo do Senhor e foi falar com o Senhor, se humilhando, irmãos, reconhecendo que ele não era rei, ele era servo. Aleluia. Deus, ele se agrada quando nós reconhecemos que nós não somos rei nenhum, irmãos. Nós não temos poder nenhum se não for o poder que é do céu, que o Senhor nos dá. O poder do homem é limitado. O poder do homem é falido, irmãos. Mas o poder do Todo-Poderoso, ele faz coisas sobrenaturais. Aleluia. E ele se humilhou. O segredo, irmãos, do vencedor é se humilhar na presença do Senhor. É se entregar de corpo, alma e espírito. Não vir para a igreja, irmãos, aleluia, achando que Deus não precisa de ser adorado. Deus precisa sim, irmãos. Nós precisamos retribuir a nossa gratidão a Ele, porque muitas coisas o Senhor tem feito por nós e pouca coisa nós temos feito pelo Senhor. Aleluia. E quando, irmãos, você acha que Deus não ouviu a oração desse homem? Quando o profeta falou ali com os mensageiros do rei, já levou a resposta de Deus para eles, que Deus iria abater aquele exército. Aleluia, irmãos, as coisas de Deus não se explicam, se vive. Eu falo, muitas vezes pessoas falam, mas como que Deus vai fazer isso? Se o nosso exército aqui é fraco. Irmãos, Deus tem um exército dele. O exército de Deus, ele guerreia, ele peleja, não perde batalha. Porque o exército de Deus é poderoso. Aleluia. E quando eles levaram esse recado para o rei, a Bíblia diz, irmãos, que numa certa madrugada, ali no versículo 36, a Bíblia diz que então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, quando se levantaram pela manhã cedo. Eis que tudo eram corpos bons. Um soldado só do Senhor, irmãos. Às vezes nós queremos o exército, né? É um soldado só, é que basta para te dar vitória, não? É só o anjo do Senhor. Quando o Senhor fala, pode ir fazer e acabar com os inimigos, ele vai, irmãos. E ele não vai para perder, não, ele vai para destruir tudo. É assim que o exército de Deus trabalha. Ele trabalha para nos dar vitória. Aleluia. Irmãos, eu fiquei maravilhado da forma que o Senhor trabalhou na vida do povo de Deus. Quando eles acordaram pela manhã, eles viram 185.000 soldados mortos. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém afronta o Deus vivo. Irmãos, quando alguém afronta a mim, a você que é servo de Deus, ele não está afrontando somente a nós, ele está afrontando também o Deus de Israel. E quando afronta o Deus de Israel, ele está comprando briga com alguém que ele não vai aguentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu estava meditando aqui em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 4. Disse mais, aqui, irmãos, você pode ver que quando nós buscamos ao Deus vivo, ao Deus de Israel, nós não perdemos batalha. A Bíblia diz, irmãos, aqui em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 4, disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Irmãos, Josafá também, irmãos, da mesma forma, o rei Ezequias
consultar o Senhor. A Bíblia diz que o rei Acabe tinha consultado os seus profetas. E ali os profetas dele falavam as mesmas coisas. Pode ir, que Deus já te deu vitória. Irmãos, mas eu louvo a Deus, porque quando tem um homem de Deus, irmãos, ele não é enganado. Ele não anda, irmãos, golpeando na cabeça dos outros. Ele vai buscar a palavra que vem de Deus. Aleluia. E Josafá, irmãos, ele não foi para a guerra sem consultar a palavra de Deus. A Bíblia diz que ele falou para o rei Acabe: olha, não tem aí alguém, um profeta, para nós consultar a palavra de Deus? Aleluia. E Acabe falou assim: tem um aí, ó. Esse aí só profetiza contra eu. Esse aí parece que não gosta de mim. Irmãos, é desse jeito, irmãos. Quando as coisas estão erradas na vida das pessoas, Deus começa a te usar para consertar. As pessoas acham que você está contra ela. Mas a palavra da correção é o melhor remédio para livrar nós do inferno, irmãos. Para livrar nós da condenação. Mesmo que às vezes ela seja dura, mesmo que ela seja amarga aos nossos olhos, mas ela nos livra da condenação. E Acabe ele achou, irmãos, que era contra ele o profeta Elias. Mas a Bíblia diz, não era o profeta Elias, o profeta, aleluia, ele foi consultado, e a Bíblia diz que o profeta falou para ele: se vocês for esta guerra, certamente vocês perderão. Assim diz o Senhor. Ele falou: olha, eu não falei para você? Ele só profetiza contra eu? Ele não fala nada que venha a meu favor? Por quê, irmãos? Porque ele estava caminhando em passos largos para a morte, e Deus usou o profeta para livrar a alma dele da condenação. E ele achou que o profeta estava contra ele, o profeta não gostava dele. Mas, irmãos, ele não entendeu que o profeta era um canal de bênção de Deus na vida dele. Aleluia. Assim é quando, irmãos, nós estamos fora da direção de Deus. Muitas vezes nós achamos que tudo é bom para nós, e muitas vezes Deus usa o profeta para falar: não é por aí que você deve ir, vai por aqui, não vai a batalha, fica. E às vezes nós queremos fazer a nossa vontade. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, irmãos. E agradável. Os pensamentos do Senhor não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de bem, irmãos. Deus quer o nosso bem. Deus quer nos ver alegres. Deus quer nos ver vitoriosos e abençoados. Mas às vezes nós queremos traçar nossos atalhos, nossos caminhos, nossas escolhas. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei Acabe, ele não gostou da resposta. E ele foi, irmãos. Ele foi teimoso, rebelde. Ele foi lutar disfarçado. Né, irmãos? Ele foi disfarçado, lutar. Se passou como um soldado, pôs a roupa real do outro soldado. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a palavra de Deus ela não faz curva. A palavra de Deus ela é reta. A palavra de Deus ela é certa. A palavra de Deus ela tem direção, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o flecheiro, ele lançou a flecha como lançasse no vento. Aleluia. Irmãos, é isso que acontece quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus.
Pai, não faz. Eu não estou nesse negócio. Flecheiro atirou a flecha e acertou o peito do rei de Israel, que era o rei Acabe. Por que, irmãos? Porque não ouviu a voz de Deus. Ele achou que era um profeta que era contra ele. Ele achou que era um profeta que não gostava dele. Mas ele não gostava de ouvir a verdade, irmãos. Não é desse jeito, irmãos. Quando nós queremos algo que não é da vontade de Deus, nós achamos que a pessoa é contra nós, a pessoa não gosta de nós. Mas nós temos que ter sensibilidade para ouvir o nosso Deus. Aleluia. E tem mais, irmãos. A Bíblia diz no primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 36, a oração, irmãos, ela tem poder. Você acredita? Você acredita que o Deus de Israel ainda ouve a oração do justo? Aleluia. Eu creio que nesta noite Deus ouviu a oração aqui, viu? Talvez a sua batalha, o seu problema está sendo difícil para você. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Israel está comprando essa briga aí. Ele está comprando essa luta aí. Ó. Essa luta não é sua mais. A partir de hoje, em nome de Jesus, o Deus de Israel vai entrar no meio desta batalha aí. E Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Primeiro livro dos Reis, irmãos, capítulo 18, versículo 36. A oração, ela pode e surte muitos efeitos. A Bíblia diz aqui, irmãos, sucedeu que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifesta-se hoje, aleluia, que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do céu, Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. O Deus de Israel respondeu com fogo a oração do profeta Elias. Aleluia. Ei, meu irmão, Deus ele responde ainda, viu? Deus ele não, aleluia, esqueceu de você. Deus ele não deixou, aleluia, sua oração no vento, não. Aleluia, Deus tem colhido as suas orações. Você que tem depositado no Senhor a sua fé, não perca a tua fé, não perca a tua esperança, não perca a confiança no Deus de Israel, porque de repente Deus ele vai abrir a janela do céu, Ele vai derramar a chuva de vitória, Ele vai derramar a cachoeira de bênção na sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que o profeta Elias agora ele faz um desafio ao rei Acabe. E ele fala: olha, vamos provar então qual que é o Deus verdadeiro. Se é o Deus de Israel ou é o Deus de Baal. Aleluia. O Deus que derramar e responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aleluia. Foi até bom eles terem feito aquilo, viu, irmãos? Porque eles tiveram que ver quem é Deus na vida deles. Eles estavam adorando um Deus falso, um Deus que não pode fazer
verdadeiro. Aleluia. Irmãos, os profetas de Baal, como é que faz sacrifício para Baal, né, irmãos? Irmãos, hoje se nós for abrir um jejum de 1 hora, 2 horas, como é que é difícil? Irmãos, os profetas de Baal, a Bíblia diz que foi ali por volta das 6 horas da manhã até meio-dia, irmãos, clamando a Baal. Baal responde. Baal, nada. Baal não fez nada. Porque Baal não pode fazer nada. Quem pode fazer é o Deus de Israel, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. E quando, aleluia, Elias clamou, aleluia, irmãos, a Bíblia ela diz que a oração do justo ela pode surtir muitos frutos. Mas como é bom quando o justo coloca o joelho no chão. O reino espiritual ele move, aleluia. O Deus de Israel, com o seu braço forte, ele se move. E pode o teu servo da tua serva. A Bíblia diz, irmãos, quando o profeta acabou de clamar, primeiro ele fez um conselho, né, irmãos? Porque tem que ter um conselho, né, irmãos? Deus não responde com fogo do céu de qualquer jeito, não. Tem que consertar o que está errado. E quando ele colocou seu joelhão no chão e clamou Deus de Israel, o fogo caiu, irmãos. O fogo desceu, aleluia, e consumiu aquela oferta, irmão. Sabe por que consumiu a oferta? Porque a oferta que Elias se preparou para Deus, Deus se agradou. Será que Deus tem se agradado da minha, da sua oferta? Hoje, quando fala em oferta, irmão, só pensa em dinheiro, né? Mas Deus não está preocupado com o seu dinheiro, não, viu? Deus está preocupado com a sua adoração verdadeira. Você tem ofertado de verdade ao Senhor nesta noite? A sua adoração, a sua gratidão? Falar obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu estou na prova, mas eu estou esperando o Senhor. Aleluia. Eu estou na dificuldade, mas eu estou esperando o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos esperar o Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, que o rei Ezequias, ele pôde ver o agir de Deus. Você também vai ver o agir de Deus. Eu não estou pregando essa palavra, irmãos, por vontade minha, não. Deus ele também falou comigo, sabe? Deus também falou forte comigo nessa palavra. Tem muitas batalhas que nós passamos, muitas lutas que nós enfrentamos, mas a partir de hoje, irmãos, em nome de Jesus, você não vai lutar sozinho. O Deus de Israel vai estar contigo. Ele vai te dar vitória. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Ele vai, irmãos, quebrar os cadeados, porque Ele é poderoso para libertar. Aleluia. Ele é poderoso para salvar. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que eles tiveram que retroceder, porque o Deus de Israel amedrontou eles, falou, aleluia, algo no ouvido do rei. O rei mandou o seu exército recuar. E naquela madrugada, irmãos, que Deus amedrontou o rei, o Senhor deu ordem ao seu anjo. Irmãos, que maravilha, né? Lembra do profeta Eliseu? A Bíblia diz que ele estava lá debaixo da pé da árvore, dormindo, gostoso, descansando, né, irmãos? E o seu servo lá, Geás agora, ele acordou de manhãzinha e ele, assustado, irmãos, porque ele olhou para o alto, ele olhou para os montes, e a Bíblia diz que
ele agora avista os inimigos em cima do monte, cercando eles. E a Bíblia diz que agora ele ficou apavorado. E agora nós estamos perdidos. Os inimigos vão nos vencer. O que será de nós? E a Bíblia diz que o profeta Eliseu, quando ele acorda, e ele falando para Eliseu: meu Senhor, acorda, os inimigos vão nos destruir. E Eliseu falou para ele: calma, rapaz, calma. E Eliseu foi orar ao Senhor, irmãos. A oração é algo fantástico na vida do cristão. Quando você ora com fé, Deus ele age, ele trabalha mesmo, irmãos. Olha, a oração é algo que não falha. Glória a Deus. Aleluia. A oração, irmãos, ela surte um efeito tão extraordinário na vida do cristão, irmãos. E nós devemos orar mais. Nós devemos buscar mais o Senhor. A Bíblia diz que agora, quando Eliseu ele ora ao Senhor, a Bíblia diz que agora Eliseu fala para o Senhor: Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele veja que nós não estamos sozinhos. Está vendo, irmãos? Aquele que anda com o Senhor não anda sozinho, não, viu? Você não está sozinho, não, viu? Você sabe por que o carro não bateu em você? Você sabe por que o inimigo não conseguiu que viesse uma bala perdida acertar você? Porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Eliseu acaba de orar ao Senhor, a Bíblia diz que agora o Senhor abre os olhos de Geazi, e Geazi ele olha em volta deles. Ele viu um exército, irmãos, carruagem de fogo, exército de fogo, pronto para lutar contra o inimigo. Aleluia! O exército do Senhor está preparado para lutar contra o inimigo, irmão. Você não vai lutar sozinho, não. Você vai lutar com o exército do Senhor dos exércitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus possa abrir nossa visão também, irmãos, para nós ter mais fé, para nós acreditar mais no sobrenatural do Senhor. O que está faltando hoje para a igreja do Senhor na terra é vermos, é buscar mais o Senhor, é orar mais ao Senhor, é ter uma vida mais para o Senhor. Aleluia! E eu creio que tem orado que assim o Senhor há de levantar uma igreja que tenha mais fé, uma igreja que tenha mais compromisso com o Senhor. Aleluia! E essa é a palavra, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para deixar para a igreja. Aleluia! Quando você for lá, estiver passando por provação, lembra do rei Ezequias? Lembra que ele foi buscar o Senhor. Ele foi orar ao Senhor. O Senhor dos exércitos deu vitória para ele. E eu creio que também o Senhor dos exércitos vai dar vitória para você, viu? Deus tem vitória para você. Deus tem bênção para a sua vida. Você não serve um Deus derrotado, não. Você serve um Deus abençoador, galardoador para a sua vida. Aleluia! Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé, que nós vamos